Primeira lei de Mendel. Mendel diz que toda característica é definida por dois genes, certo? Que estarão num cromossomo homólogo. E esses genes estarão ocupando os genes locus, que a Pro identificou pela fitinha vermelha, tá? O que vai acontecer na primeira lei de Mendel? Que essas características, elas se segregam, elas se separam, tá? Aonde? Através da meiose. Aqui a Pro está representando com um indivíduo homozigoto, porque ela possui as duas características iguais, tá? Por ela ser homozigoto, ela vai gerar 4 gametas e todos os gametas serão iguais, tá? Então, vai produzir somente um tipo de gameta, certo? Agora, vamos ver a questão de cromossomos heterozigotos. O que são heterozigotos? Que os genes locus, eles são diferentes. Uma com a característica dominante e outra com a característica recessiva. Pelo fato de ter dois genes diferentes, então, quantos tipos de gametas irá produzir? 1, 2, tá? Então, será 2 gametas, óvulo, espermatozoide, com genes dominante e 2 gametas, que pode ser óvulo ou espermatozoide, com características recessivas, certo? Agora vamos pro jogo? A Pro criou aqui, ó, o tabuleiro, tá? Na minha mesinha. Aí a gente tem aqui, ó, 2 genes dominantes que está cruzando com 2 genes recessivos, certo? Aí, aqui representando o feminino e aqui os gametas masculinos. Aí, vou fazer o cruzamento. Então, lá, azão com azinho. Azão com azinho. Azão com azinho. Azão com azinho. Aí aqui eu dei meu resultado. Qual foi a primeira combinação? Então aqui eu tenho parental, parental. E aqui a F1. Ué, a F1 deu todos heterozigotos, certo? Vamos para o cruzamento de 2 heterozigotos, que é o que? A filiação 1 que Mendel falava, tá? Então, o que ele fez? Ele autofecundou a planta que era heterozigoto. Então, lá, azão, 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 azão. Azão com azinho, azão com azinho. Azão com azinho, azão e azinho. E azinho com azinho. Azinho, azinho. Aí aqui tem a filiação 2, tá? O que a gente pode observar? Que a gente tem um homozigoto dominante, um homozigoto recessivo, um heterozigoto, outro heterozigoto. Então, a gente vai ter 2 heterozigotos. Qual vai ser as proporções, né? Então, a proporção pode ser 2/4 ou 1/2 para heterozigoto e 1/4 para homozigoto dominante, 1/4 para homozigoto recessivo, ou 25% homozigoto dominante, 25% homozigoto recessivo. Por que 25%? Gente, aqui é o meu total de filhos. Se eu pegar meu total de filhotinhos aqui, ó, de combinações, é 100%. Se eu pego esse 100% e divido em 4, o que eu vou ter? 25% para cada.
Pessoal, Pro tá fazendo a terceira combinação só para vocês terem conhecimento, tá? Então, o que eu tô fazendo? Agora eu tô usando um homozigoto e um heterozigoto. A homozigoto dominante, porque é azão e azão. E aqui, azão e azinho. Então, quais as probabilidades que a gente vai ter? Azão com azão. Aí, de novo, azão com azão. Aí, azão e azinho. E azão com azinho. Deu alguma característica recessiva, homozigoto recessiva? Não, porque a mãe, né, um dos gametas só carrega característica dominante, a outra heterozigoto. Aqui seria o caso do que, pessoal? Aqui tem a questão do pai ser normal e aqui a mãe ser carregadora do gene para albinismo, tá? O que vai acontecer? 2 filhos vão nascer homozigotos, né? Dominante, então não vão carregar doenças, são normais. E 2 filhos carregarão a característica recessiva, tá? Aqui, ó, tá? Então, eles carregam o gene do albinismo como a mãe. O que acontece se essa pessoa casar? Ó, vou trocar aqui, ó. Com uma pessoa que é realmente albina, tá? Acho que eu não vou ter tampinha. Então, aqui vai dar o quê? Azão, azinho, tá? Aqui, azinho, azinho, opa, um filho. Aqui, azão e azinho, que vai carregar o gene, e aqui, azinho, azinho. Então, o que vai acontecer? 2 filhos nascerão albino. Então, quando a pessoa é albina e ela casa com uma pessoa com traços de albinismo, ela tem 50% de chances de ter filhos albinos, tá? Peraí que a Pro vai ver se consegue tirar uma foto. Pessoal, agora a gente vai para a segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, ele vai observar 2 características. Então, aqui é um cromossomo, tá? Os cromossomos homólogos. Aqui é outro cromossomo homólogo. Ó, a Pro tá representando aqui esse cromossomo homólogo com a fitinha vermelha e aqui com a fitinha azul. Aqui a gente tá usando a característica A e aqui a gente tá olhando a característica B. Quando eu tô olhando 2 genes, 2 cromossomos diferentes, pessoal, né? 2 características diferentes, a gente chama de duplo homozigoto, tá? Por quê? Porque os 2 genes são iguais, tanto na vermelha quanto na azul, tá? O que ele fala com a segunda lei de Mendel? Que quando vai ocorrer a meiose, essas características elas não vêm carregadas juntas, que elas se separam, tá? Então, aqui vai mandar, né, um tipo de gameta somente, porque ele é homozigoto, então, ó, aqui neste gameta, e este gameta, e este, certo? Ó, 4 gametas. E os 4 gametas vão carregar tá lá. Todos serão iguais, por quê? Pelo fato de ter, né, a questão de um tipo de gameta, né, porque eles são homozigotos, então todos os gametas serão
iguais. E a mesma coisa com outro cromossomo, tá? Em vez de deixar perto, deixei tudo longe. Tá aqui, vai ficar um gameta, ou um cromossomo e um cromossomo, certo? Que vai carregar a mesma característica da célula mãe. Então, aqui, aqui e aqui, certo? Então, eu tenho duas características diferentes que na hora da meiose irá formar 4 gametas e esses gametas terão a mesma informação. Então, vai ser tudo igual, certo? Tá? Então, isso aqui é para duplo homozigoto. Ah lá, pessoal, então a Pro fez o chiqueirinho aqui também, ó, com as tampinhas, tudo. Só que a gente vai começar com duplo homozigoto, tá? Pra ser duplo homozigoto, então vai ser azão, bezão aqui, azão, bezão aqui, pra questão masculina, tá? Azão, bezão aqui, azão, bezão aqui, certo? Desse jeito. Agora, vamos fazer as combinações. Azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão, ixi, acabou minhas tampinhas. Tá, peraí. Azão. Pessoal, agora a gente vai para a segunda lei de Mendel, duplo homozigoto, tá? Então, as duas características, elas carregam genes dominantes, tá? Aqui a gente está trabalhando com homozigoto dominante. Então, aqui eu tenho a questão masculina e aqui eu tenho os genes, os gametas femininos, tá? Então, aqui, ó, azão, bezão com azão, bezão. Aí a gente vai ter azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão, certo? Então, ó, as combinações. Aí, vou para as duas últimas. Azão, bezão, azão, bezão, aí foi essa combinação aqui, né? A primeira, duplo homozigoto. Então, o que que aconteceu? Todos os genes aqui vão se tornar homozigoto, duplo homozigoto, certo? Então, essa aqui é a primeira característica que Mendel trabalhou, tá? Amores, agora a gente vai fazer um para duplo homozigoto dominante e um para duplo homozigoto recessivo, tá? Aí foi o que o Mendel fez, uma característica dominante e uma característica recessiva. Então, aqui, ó, azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezão, azão, bezinho. Opa, o que que aconteceu?
todos, ó, heterozigoto, 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 tá? Ó, heterozigoto, 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 heterozigoto. O que aconteceu? A filiação 1 nasceu o quê? Duplo heterozigoto. Então, agora a filiação é o quê? Duplo heterozigoto, tá? Aí agora é a nossa próxima combinação. Amores, agora a gente vai fazer a questão das combinações genéticas. Então, ó, eu tenho 4 tipos de gametas aqui, ó, masculino, e 4 tipos de gameta feminino. Então, 4 vezes 4, as 16 possibilidades aqui, tá? Por quê? Porque é duplo heterozigoto ou de híbrido, tá? Azão, bezão, azinho, bezão, azão, bezinho, azinho, bezinho, da mesma forma que aqui, tá? O que a Pro faz quando tem que resolver uma questão dessa? Eu vou primeiro pela coluna, fazendo as combinações, e depois eu vou vindo pelas linhas, tá? Então, ó, vou começar pelo azão. Então eu vou pôr um azão aqui, um azão aqui, um azão aqui, um aqui, um aqui, aqui e aqui, coluna. Agora eu vou na linha. Essa linha tem azão, então eu vou aqui, ó. Homozigoto, homozigoto, aqui não tem, então eu vou acrescentando. Aqui tem, então, homozigoto, aqui não tem. Aí, qual é o próximo? A segunda linha, então eu vou lá. Já coloquei aqui, vou acrescentar aqui. Vou acrescentar aqui, vou acrescentar aqui, tá? Aí vamos para agora o azinho recessivo, tá? Então, aqui, aqui. Primeira coluna. Aqui é azão, então eu venho pra cá. Opa, heterozigoto, heterozigoto. Aprovei o papelzinho porque eu não tinha tampinha o suficiente, tá, pessoal? Mas dá pra entender. Agora aqui na linha A, então essas duas últimas linhas aqui. Então, aqui, heterozigoto para característica A, homozigoto para característica A, tá? E aí, assim, a gente vai formando. Aqui, ó, também. Tá? Aí, agora a gente vai para a característica B. A Pro vai parar, senão vai ficar muito longo, aí eu vou tirar foto, tá bom?